Gente, então a nossa aula de hoje, seria sobre um assunto muito interessante. Seria sobre a dinâmica da população. O que seria a dinâmica da população? É esse movimento, pode ser o envelhecimento da população, como pode ser uma população mais jovem. O Brasil, ele passou por essas fases e agora ele se encontra na fase de envelhecimento da população. Então nós vamos estudar agora essa dinâmica da população. A população atual do nosso planeta está em torno de 7 bilhões de pessoas. Essas pessoas, elas não são distribuídas igualmente no nosso planeta. Nós temos lugares com essa densidade demográfica baixa, como também temos lugares com a densidade mais alta, como o Japão, a China, lugares com a densidade mais baixa, como nos desertos, nas montanhas. Então isso tudo influencia nessa densidade demográfica, nessa distribuição da população no planeta. Os países desenvolvidos, eles têm um tipo de aceleração diferente dos países em desenvolvimento. Isso tudo influencia na demografia dos países. Nós temos aqui a distribuição da população mundial. Então a gente pode perceber, no litoral nós temos mais pessoas morando, na Ásia, na Europa. Aqui, olha, a Amazônia é um lugar que a gente tem poucas pessoas morando, porque é uma floresta mais fechada, mais difícil de estar morando. Então, aqui no Brasil, a gente pode perceber que é no litoral e mais na área do sudeste. Nós temos os países mais populosos, China, Índia, Estados Unidos, Indonésia. 60% da população mundial se encontra na Ásia. Agora, alguns conceitos importantes, que é muito importante da gente saber quando a gente está estudando a demografia, o estudo da população. Um deles seria o que é densidade demográfica. Densidade demográfica é quantas pessoas eu tenho num espaço. Geralmente é medido em quilômetros quadrados. Então, quantas pessoas eu tenho por quilômetro quadrado? Ou por metro quadrado. Taxa de fecundidade. O que é a taxa de fecundidade? Quantos filhos por mulher em idade fértil? Então a gente pode perceber que antigamente, na década de 60, 70, quando nós tivemos o boom demográfico, a taxa de fecundidade era em torno de 6, 7 filhos por mulher. Hoje no Brasil, a nossa taxa de fecundidade está em torno de 1,7, mais ou menos, filhos por mulher. Taxa de natalidade. O que é a taxa de natalidade? É o número de nascimentos em um determinado local por ano. Então, essa taxa de natalidade, ela vai medir os nascimentos vivos, os nativivos. De um determinado local durante aquele ano. Então, taxa de mortalidade de um lugar em 2019, 2020. Isso é muito fácil de se encontrar na internet, no IBGE. A gente acha todos esses gráficos. É bem interessante. Eu tenho a taxa de mortalidade, como o próprio nome diz, taxa de mortalidade, o número de óbitos durante um ano naquele lugar, aqui em Arcos, Então a taxa de mortalidade em 2019, quantas pessoas morreram dentro daquele período? Eu tenho o crescimento vegetativo. O que é o crescimento vegetativo? O crescimento vegetativo é aquele que vai pegar o número de nascimentos e vai diminuir pelo número de mortos.
Então, vamos supor, nasceram 100 pessoas e morreram 50. Então, o crescimento vegetativo daquele lugar vai ser de 50 pessoas no ano de 2019, né? Um exemplo. Expectativa de vida, né? Alguns livros falam esperança de vida. O que seria isso? É a taxa média, né? A idade média para a morte, né? de morte daquele local. Então, a expectativa de vida do brasileiro hoje está em torno de 75 anos, mais ou menos. Então, está aumentando. Por que a expectativa de vida da população está aumentando? A gente já vai ver mais lá na frente. Então, o crescimento populacional. O que acontece? Até o início do século XX, né, do século XIX, eu tinha a taxa de natalidade alta, né, as mulheres tinham muitos filhos, mas eu tinha a taxa de mortalidade alta também, né? Então, o que acontece? Os dois se equiparavam e a população não crescia muito. Então, essa população, ela ficava sempre ali na média, né? O que acontece? As mulheres tinham muitos filhos, mas se perdiam muitos filhos também, né? Eles morriam muito cedo. 2, 3 anos, eu tinha uma taxa de mortalidade infantil muito grande da população. Então, ela estava sempre andando junta. Então, o que acontece? No início do século XX, eu tenho o quê? Eu tenho o avanço na medicina, né? Eu tenho as descobertas dos antibióticos, né? A melhoria no saneamento básico, a melhoria na higiene. E isso tudo vai fazer o quê? Vai fazer com que essa taxa de mortalidade caia, né? Então caiu e a de natalidade vai continuar alta, né? Então o que vai acontecer com a população? Vai crescer muito. Então eu tenho um boom populacional, né? Por quê? Parou de morrer aquele tanto de gente, né? Então eu tenho a vacina, eu tenho o avanço da medicina, a urbanização também ajuda, né? Então isso tudo junto, né? A população vai crescer muito. Eu tenho o boom populacional, né? No mundo e no Brasil. O boom populacional, ele acontece em cada lugar num período diferente, né? Ele vai acontecer, vamos supor, em países mais pobres, né? Isso ainda está acontecendo, porque eles ainda estão melhorando a medicina, o saneamento básico. Então isso vai acontecer de acordo com a evolução daquele país, né? Então, nos países, né, asiáticos, africanos e latino-americanos, isso aconteceu no meio do século passado, né, do século XX. Após a Segunda Guerra Mundial, né, a população cresceu demais. Após a Segunda Guerra Mundial, eu tenho algumas mudanças na sociedade, né? Quais foram essas mudanças? A população saiu da área rural, foi embora para a cidade. Na cidade, eu tenho espaço, eu tenho condições de ter muitos filhos? Não tenho, né? Então, com isso, já começa a diminuir a população, né? O número de filhos por mulher. Outra coisa que começa a mudar, a mulher começa a sair para o mercado de trabalho. A mulher, quando ela estava em casa, cuidando dos filhos do marido, ela tinha 7, 8 filhos, né? Só que, trabalhando fora, ela tem condições de ter esse tanto de filho que ela tinha? Não tem, né? Então, a saída do mercado de trabalho, né, da mulher contribuiu para essa queda na taxa de natalidade, né? Então, o número, né, de filhos por mulher ou a taxa de fecundidade vai cair, porque a mulher saiu para o mercado de trabalho, né? Pela escolarização. Agora a gente já estuda, né, essa parte de métodos contraceptivos na escola, então eu tenho uma maior informação. Então tem como as mulheres, né, e os homens se prevenirem em relação de querer ou não ter filhos, né? Então isso tudo vai auxiliar na queda da taxa de fecundidade e de natalidade
no Brasil, né? A escolarização, as mulheres no mercado de trabalho, a fecundidade, o planejamento familiar. Hoje, quando o casal, né, ele vai se casar, ele pode escolher, eu quero ter tantos filhos, eu quero eu não quero filhos porque a nossa vida não dá. Tem tantos casais que optaram em não ter filhos, né? Isso há 50 anos atrás não tinha como. Por quê? Não tinha métodos contraceptivos, né? Então os filhos eram de acordo com o que Deus mandava, né? Então, olha só, a taxa de natalidade hoje, né, eu tenho os países africanos e alguns países ali do Oriente Médio, da Ásia, com a taxa de natalidade mais alta. A gente pode perceber aqui, né, que o Brasil já começou a diminuir, né, essa queda na taxa de natalidade. Isso tudo pela escolarização, pela mulher no mercado de trabalho, né? Então, quanto mais escuro, né, maior a taxa de natalidade. Então, as diferenças do crescimento populacional. Hoje, a população do mundo, ela cresce de forma desigual, de acordo com o mapa que a gente acabou de ver, né? Os países da África, da Ásia, têm uma população anual, né, um crescimento anual maior, né, do que o resto do mundo. No Brasil, depois que o Brasil deixou de ser um país rural e passou a ser um país urbano, essa taxa caiu bastante, né? Com as mulheres no trabalho. Então, essa taxa de fecundidade caiu. Nos países desenvolvidos, né? Quais são os países desenvolvidos? A maioria se encontra, né, no norte, naquela linha, né, que separa países pobres. Países pobres não se usa mais, países subdesenvolvidos e países desenvolvidos. Então, esses países desenvolvidos, que a taxa de natalidade caiu, que a de fecundidade caiu, o que acontece? Começou a ter um problema com isso, né? Olha só, se eu tenho pouca gente nascendo, então vai chegar uma hora que eu vou ter menos gente para trabalhar, não é? Se eu tenho menos gente para trabalhar, eu vou gerar a economia do meu país, ela não vai rodar tanto, né? Então imagina, se eu tenho pouco adulto, né, pouca população econômica ativa trabalhando, eu vou ter dinheiro para pagar aposentadoria para esses idosos? Eu vou ter como bancar esses idosos? Porque é caro, a gente sabe que é caro para manter uma população mais velha, né? Eu preciso de remédio, eu preciso de aposentadoria, eu preciso de hospitais, de casa de repouso, né? Então, é difícil de estar mantendo. Então, eu tenho que ter uma base, né? Muitos países desenvolvidos estão tendo que contratar mão de obra de outros países, porque não está tendo gente para trabalhar, né? Outra coisa que acontece muito é o incentivo a ter filhos, né? Alguns países bancam as crianças até certa idade, dão de presente para os pais o enxoval do bebê, né? Então isso tudo é para incentivar os pais a terem filhos, né? Já em compensação, alguns países, crescimento muito rápido, já seguram o quê? Esse nascimento, né? Então tem a China, o Japão, né? Por falta de espaço, o Japão é uma ilha pequena, por falta de espaço, então ele controla a natalidade, né? Na China, até um tempo atrás, eu tinha a política do filho único, né? Eu não podia ter mais de um filho, que eu ia sofrer sanções do governo, né? Então, isso tudo influencia.